Olá, abençoados e amados filhos de Deus, que a graça do Senhor esteja com todos. Desde já peço aí que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e faça também os seus comentários. Também dê o seu like, né? Para que o vídeo possa correr por esse mundo. Vamos dar continuidade a respeito do livro de Apocalipse, né? Esse livro que os líderes religiosos, o sistema religioso colocou dentro da Bíblia para apavorar os filhos de Deus, né? Apavorar toda a humanidade e através do medo e do terror manter as pessoas aprisionadas em suas garras, né? Fazendo tudo o que eles querem, como dar os seus bens, né? Fazer sacrifícios, votos, campanhas, novenas, trezenas, né? Dízimos, ofertas e também as suas vidas, né? Porque o sistema religioso ele quer tudo. Ele quer o domínio total, inclusive da sua vida. Ele quer controlar a sua vida, com quem você anda, com quem você casa, em quem você vota. Eles querem o domínio total. Eles não querem só dinheiro, não. Eles querem o domínio total da sua vida e de todas as nações. E eles sabem que isso só é possível através do medo. Inclusive, muitas pessoas estão aprisionadas dentro do sistema religioso porque elas morrem de medo do diabo, de Satanás, desse ser que o Senhor Jesus Cristo já destruiu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Como bem está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Só não vê quem não quer. Está em todas as Bíblias do planeta Terra, até na mão deles. Porém, eles não querem que vocês saibam disso, porque o diabo é a galinha dos ovos de ouro deles, é a vaca sagrada. É com o diabo que eles aprisionam, né, através do medo, os incautos, aqueles que não têm entendimento e não conhecem a palavra de Deus. E esse livro do Apocalipse é uma das coisas que eles usam bastante. Todo o sistema religioso, católico, evangélico, todo o sistema religioso está fundamentado sobre o medo, sobre a mentira. É como aquelas historinhas de bicho-papão, né? Que se conta para as crianças, para elas morrerem de medo, né? Quando quer que a criança vá dormir, né? Como que a criança pode dormir, né? Depois de ouvir uma história de bicho-papão, né? Mas o povo de Deus vive assim, assustado, né? Quando a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de força, de entendimento, sabedoria e moderação. Então vamos lá no apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo do gentio. Evangelho do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo disse para os Gálatas o seguinte: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem chamou? Deus. Chamou aonde? Na graça de Cristo. Tá vendo? A graça é de Cristo. Os Gálatas estavam se desviando. O apóstolo Paulo havia pregado o evangelho para eles, o verdadeiro evangelho, e ali entrou outras pessoas no meio para tentar desviar eles, levá-los ao judaísmo, levá-los a praticar outro evangelho. Por isso que ele diz que não é outro, não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, não existe 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram o evangelho. É isso que você tem que entender, porque antes da cruz não havia evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, anunciar a salvação. Como que os Mateus, Marcos, Lucas e João poderia estar anunciando a salvação se Jesus estava ali em carne e osso, não havia morrido na cruz, não havia ressuscitado e nem havia feito uma nova aliança ainda. Então todos antes da cruz estavam debaixo da lei.
O que Mateus, Marcos, Lucas e João fizeram foi relatar os milagres e as coisas que o Senhor Jesus fazia segundo a carne, quando ele estava em carne e osso, foi ficar relatando ali aqueles milagres, o cego de Jericó, o paralítico que andou, o leproso, Maria Madalena, aquele perdão que ele deu para ela, vai, não peques mais. E Jesus ia fazendo as coisas, ia falando as palavras e eles iam relatando. O que eles escreveram foram livros históricos, relatos de atos que Jesus fez segundo a sua carne, no dia que ele estava ainda como ser humano. Estava vestido de carne como homem. Porém, depois que ele vai à cruz, morre e ressuscita, aí sim, aí vem as boas novas, porque ali na cruz ele venceu a morte, o pecado e o diabo. Agora sim, agora se pode anunciar a salvação, porque ele já salvou. Como que se pode anunciar uma coisa que Jesus não tinha feito ainda, né? Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Tem alguma coisa difícil em entender isso? É só você pensar um pouquinho. A pessoa não precisa nem ser cristão para entender isso. Então os Gálatas receberam esse evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, pregado pelo apóstolo Paulo, que ensinou a todos eles. Mas como sempre existem os falsos profetas, esses falsos profetas, se dizendo apóstolos, se dizendo discípulos, entraram no meio dos Gálatas e começaram a pregar outras coisas. Começaram a misturar a graça com a lei de Moisés, como faz esse sistema religioso nos dias de hoje. O Caim Macedo, o Silas Malacheia, né? o Valdemir Só Diabo, o Agenor Truque e outros que estão por aí pregando lei, pregando histórias de Moisés, pregando história de Isaac, de Jacó. Né? Nada contra esses homens, são os nossos irmãos, estão agora com Deus. Vamos morar todo mundo junto no céu um dia. Porém, a época que eles viveu, a constituição que ele viveu, foi a lei. Deus deu a lei para o judeu, não deu para você, que é estrangeiro, que é gentil. Para você, Deus deu a nova aliança e deu a graça. Não se preocupe com o judeu. Se o judeu não aceita Jesus, não quiser aceitar, se aceitar bem. Se não aceitar, eles estão salvos do mesmo jeito. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. E eles têm a promessa, eles serão salvos. A única coisa que vai acontecer é que eles vão viver nessa terra sem saber, sem conhecer a Deus, sem conhecer as coisas do Espírito. Mas salvos eles estão. Eles não terão crescimento espiritual. Mas você, que é um gentil, além de receber a salvação, vai receber conhecimento, entendimento espiritual para já viver bem uma vida aqui nesse mundo, nessa terra, e quando partir daqui, amém, graças a Deus, melhor ainda. Você terá condição de viver nessa terra uma vida guiada por Deus, sem ser enganado por nenhum sistema religioso, nenhum. Porém, eles, os judeus e outros povos, não terão essa mesma chance, se não conhecerem a palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Ah, mas é dois Jesus? Não, é um Jesus só com duas manifestações, uma antes da cruz e outra depois da cruz. O que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ele chamou, fazia, era anunciar isso, os relatos daquilo que eles viram Jesus fazer segundo a carne. E o apóstolo Paulo fazia os relatos e pregava o evangelho do Jesus ressuscitado. Então, qual que você quer? O Jesus ressuscitado ou o Jesus de Nazaré? Porque se você ficar nas histórias de Jesus de Nazaré, você vai ficar vivendo aquelas historinhas e você nunca vai crescer, você nunca vai se desenvolver espiritualmente. Por isso Paulo fala lá em Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, ele diz, deixando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, pregação de diabo, de inferno, imposição de mãos, mãozinha na cabeça, essas coisas que o sistema faz, para deixar de lado tudo isso e procurar crescer no amor, no conhecimento e na graça de Deus. Então havia outras pessoas contaminando aqui os Gálatas. Por isso Paulo, quando chegou até eles, disse, admiro-me, Gálatas 1,6, estou admirado, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam,
Tá vendo? Esse é um evangelho de perturbação, é esse evangelho que está aí, de barganha, de campanha, de lei, perturbação. Veja como vivem esses crentes, veja como vivem os evangélicos, tudo perturbado. E agora, como se não bastasse eles serem escravos de falsos pastores, os pastores agora entregaram eles aos políticos corruptos, eles agora são adoradores de políticos. Até arminha estão fazendo. Pessoas que dizem que são de Jesus fazendo arminha. Desejando a morte de outras pessoas, porque é do partido A, do partido B. Veja o que esses homens estão fazendo com o povo de Deus. Nós não estamos aqui preocupados com Lula, com Bolsonaro, com fulano, com ciclano. A nossa missão não é essa. A nossa missão é levar o amor e a graça de Deus para Lula, para Bolsonaro, para a esquerda, para a direita, para o meio, para todos nesse mundo. É anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo disse: eu não virei nem as costas, eu saí daqui, fui em outra cidade anunciar o evangelho. Vocês já estão passando do verdadeiro evangelho para outro evangelho? Estão seguindo outra doutrina já? Foi isso que eu ensinei para vocês? É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Admiro que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Gálatas 1:7, o qual não é outro. Senão que alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Aí ele diz aqui, mas ainda que nós, Gálatas 1:8, preste atenção nisso, mas ainda que nós, ou mesmo o quê? Um anjo vindo do céu, vindo da onde? Do céu, vos pregue para vocês outro evangelho que vá além do que nós temos pregado para vocês, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Você veja que Paulo não está chamando a pessoa que está pregando esse falso evangelho de maldito. Ele está dizendo que o que essa pessoa está pregando, o evangelho que essa pessoa está pregando, que estava pregando para os Gálatas, seja maldito. Qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça, o que ele tinha anunciado, seja maldito. Esse evangelho é maldito, seja maldito. Então, se você está aí ouvindo evangelho de barganha, evangelho de corrente, de campanhas, de votos, de sacrifício, de lavamentos, cerimônia, judaísmo, diabo, morte eterna, inferno, você está ouvindo um evangelho maldito, ainda que venha um anjo voando do céu, você não deve receber. Aliás, se descer um anjo do céu, pegue uma espingarda e dê bem no meio das asas dele, que é para ele já desabar de vez, né? Para você ver como o evangelho é uma coisa séria. O verdadeiro evangelho de Deus é uma coisa séria, que você não deve receber nem de um anjo, porque o evangelho não foi dado a anjos. Deus não deu autorização nem autoridade a nenhum anjo para pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado pelo homem e para o homem. O próprio apóstolo Pedro diz nas cartas dele lá, que os anjos anelam escutar o evangelho. Eu estou pregando aqui agora para você, os anjos estão ouvindo, eles estão maravilhados. Os anjos tinham desejo de pregar isso que a gente está pregando aqui para você, mas Deus não permite. Por que Deus deu o evangelho para o homem? Para que o homem pregue o evangelho da graça de Deus e exercite o seu próprio amor pelo seu próximo, levando a palavra do amor, da bondade, do conhecimento e da graça de Deus. Esse é um privilégio do homem, do Filho de Deus, falar para os seus irmãos a verdadeira palavra de Deus, do seu Pai. Por que o anjo não pode pregar o evangelho? Porque o anjo, ele não é filho de Deus. Ele é servo de Deus e servo de todos nós. Ele é empregado, digamos assim. Ele não tem a mente de Cristo. Ele não sabe o que se está passando na mente de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso nós podemos anunciar o evangelho. Ele é um empregado e nós somos os filhos. É o filho que tem que falar do pai, né? Eu tenho meu pai e tenho meus irmãos, né? É eu que tenho que falar para os meus irmãos a respeito do meu pai e meus irmãos falarem para mim a respeito do nosso pai. Não é o vizinho, não é o empregado.
Porque tem coisa que o pai fala para os filhos que não vai falar para um estranho, né? Reúne os filhos ali na sala, fala para os filhos e não vai falar para um estranho, não vai falar para alguém da rua, nem para o empregado dele. Ele fala apenas com os filhos dele, para que os filhos dele comentem entre si. Não é? Por isso o apóstolo Paulo disse, ainda que nós, ele disse assim, tá vendo? Ainda que nós, eu, Tito, Timóteo, e ainda que os apóstolos que andaram com Jesus Cristo nos dias da sua carne, qualquer um de nós, ainda que eu mesmo volte aqui, me dê uma louca, volte aqui pregando outra palavra, que não seja isso que eu preguei para vocês no início, não receba, porque eu estou louco, não receba. E ainda que venha um anjo do céu com a Bíblia na mão, não receba. Permaneça firme naquilo que eu preguei para vocês desde o início, o verdadeiro evangelho, que diz que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, que você é um filho de Deus, um abençoado, armado, eleito, bom perfume de Cristo, o sal da terra, a nossa pátria está no céu, o diabo está destruído e acabou. Ponto final. Não aceite outra doutrina de campanhas, de votos, de sacrifício, de subir montes, descer montes, de ficar pegando amuletos, de adorar deuses, deusas, santo de pau, de pedra, de metal, filosofias, heresias. Nada mais desse mundo. Qualquer um que vim pregar outra coisa, ainda que venha falando no nome de Jesus, no nome de Deus, não receba. Seja anátema esse evangelho, seja maldito. O que é maldito? É uma palavra maligna que está sendo dita. Por isso que nós afirmamos para vocês, irmãos e irmãs, que esse João é um líder religioso. Esse falso João aqui, existiam 3 Joãos, João Batista que batizava, João que Jesus escolheu no meio dos 12, que é o João Evangelista, João Marcos, né? E vários Joãos que existiam no meio da comunidade cristã. Mas esse João aqui da primeira, segunda, terceira epístola e do Apocalipse é um líder religioso que conhecia a Bíblia, conhecia os apóstolos, conhecia o apóstolo Paulo e estava tentando destruir a graça de Deus. E não me admiro muito se não era ele que estava aqui tentando perverter os Gálatas. Esse João diz que foi preso, foi levado para uma ilha, e quem prendeu ele fez muito bem, porque é um psicopata, né? E lá nessa ilha ele teve uma visão, né? E aí ele começa a descrever essas visões do Apocalipse, né? Essas falsas visões. Como ele estava preso, ele começou, segundo ele estava preso, ele escreveu um monte de cartas. E para onde ele mandou essas cartas? Justamente para as cidades aonde Paulo havia pregado o evangelho da graça de Deus. Para quê? Para tentar destruir tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez. E inclusive judaizar as pessoas, trazer as pessoas de volta para debaixo da lei, porque mesmo naquelas cidades que o apóstolo Paulo pregou, que só tinha gentios, só tinham estrangeiros, haviam muitos judeus também, havia romanos, havia gente de todo tipo, e judeus também. E esse João é um adorador de Moisés, das leis de Moisés, é um sacerdote da lei, né? Que não se conformava em ver as pessoas vivendo no Evangelho e seguindo ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E queria que as pessoas retornassem às velhas práticas de lavamentos, cerimônias, judaísmo e lei. Então ele se disfarçou de cristão, sabia como é que os cristãos se comportavam e usou a própria palavra, usou o evangelho distorcido, como fazem esses de hoje aí, para tentar seduzir os cristãos a voltarem para debaixo da lei. Aliás, até aqueles que não eram judeus, que não viviam debaixo da lei, eles queriam enfurnar debaixo da lei. Não vê quando Paulo e Tito e Barnabé foi numa reunião com Pedro, João e Tiago, tinha um agente ali que queria que Tito se circuncidasse. Circuncidar é aquela operação de fimose que se faz no pênis do homem, né? É aquela operação. É isso que é circuncisão. É essa operação de fimose que o homem faz. Eles queriam que o cara que não era judeu praticasse isso. Veja bem a loucura.
E nessa mesma reunião ficou decidido que Pedro, Tiago, João e os apóstolos do Senhor Jesus nos dias de Nazaré, que serviam a Jesus quando ele estava em carne, fosse para Jerusalém, fosse lá para os judeus, pregar para os judeus. E que o apóstolo Paulo pregasse para os gentios. Mas você vê, o que esse homem está mandando carta para a igreja de Efésios, né? De Tiatira, de Esmirna, para que ele está mandando cartas para os gentios? Quem deu autorização para ele para isso? Aí você fala assim, mas como você sabe que ele é um judeu? Você vai saber também. Nessa caminhada desse falso livro do Apocalipse, você vai entender que esse homem é um líder judeu. É um falso profeta com o nome de João. E esse livro foi escrito muito tempo depois dos apóstolos terem morrido. Depois que os apóstolos morreram, entrou muita gente na igreja, entrou muitas lideranças na igreja, que foram pervertendo as pessoas. Vamos lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá ver a conversa do Fassu, desse psicopata chamado João. Lembrando a você que não é o João verdadeiro, tá? Olha o que ele diz, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo. De quem? De Jesus Cristo. Olha ele colocando o nome de Jesus. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Seus o quê? Seus servos. Você está vendo que todo mentiroso, ele sempre acaba caindo na própria mentira dele? Um homem desse dizer que Deus deu uma mensagem para os seus servos, um homem desse não tem nem entendimento que Deus não nos vê como servos. Deus nos vê como filhos. Aí você diz assim, não, mas ele está falando com o líder da igreja, com o pastor. Não importa o título de pastor, de padre, de bispo, seja lá o que for. Deus não nos vê através de título. Jesus disse, já não vos chamo servos, mas sim amigos, e sim filhos de Deus. Então ele diz revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem nesse Apocalipse é revelação. Porque revelação é uma coisa clara, objetiva. Aqui você vai ver no decorrer do Apocalipse que é uma confusão, uma perturbação. E que cada igreja dessas hoje do sistema quer interpretar uma coisa de uma maneira, outra interpreta de outra. E você veja a confusão que fica esse sistema religioso. E o povo no meio morrendo de medo do terror e dessa situação. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, dizendo que Deus deu a ele, para mostrar aos seus servos, nós não somos mais servos, somos filhos, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele quem? Jesus, ele está dizendo que Jesus, e que ele enviando, quem enviou? Ele dizendo que Jesus enviou o quê? Por intermédio do seu anjo, que Jesus pegou um anjo e enviou isso, testificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ele está dizendo que viu, Já viu esses fanáticos religiosos aí que cai no chão, se estribucha todo, fica lá caído, diz que foi no céu, que isso, que aquilo, que viu anjo, que viu aquilo outro. Tá vendo? Só que o apóstolo Paulo, já esclarecido pelo Espírito Santo, o que é que ele falou lá em Gálatas 1:8? Ainda que nós, lembra? Ou mesmo um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que não seja esse que eu preguei para vocês, seja o quê? Maldito. E quem ele está dizendo aqui que veio trazer esse evangelho, esse João? Um anjo. Apocalipse 1:3. Aí ele dá uma reforçada aqui, ele diz que Jesus enviou um anjo para trazer esse evangelho. Aí ele dá aqui, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Apavorando, né? Viu como ele dá uma reforçada? Para você ler, bem-aventurado aquele que lê, tá vendo? Ele quer que você leia. É porque você lendo, você vai ficar apavorado, olha.
Veja que o sistema religioso não colocou esse livro no começo nem no meio, ele colocou no fim. É o fim, porque depois do Apocalipse não tem mais nada, você está cercado, né? Você não tem mais para onde ir, né? Você vai ter que morrer acreditando nessa mentira. Tá vendo como o sistema religioso é esperto? Só que nós temos a mente de Cristo para detectar os falsos profetas, tanto esses que estão hoje em carne e osso, como esses que já faleceram, mas deixaram aqui os seus pensamentos, as suas mensagens, as suas mentiras, enfurnado dentro da Bíblia para... como uma armadilha para pegar os cristãos que não têm entendimento da palavra de Deus. Mas aqui você não fica enganado, não. Isso se você tiver paciência de ouvir, né? Porque muita gente quer, porque não faz vídeos curtos, né? A pessoa fica 2 horas e meia, 3 horas, ouvindo mentiras dentro do sistema religioso. E quando acaba ainda tem que dar tudo que tem, carro, casa, o seu dinheiro, tem que dar tudo. E ela fica tranquila, né? E às vezes a pessoa está ouvindo aqui 30 minutos, 40 minutos da palavra de Deus, que é importante, e às vezes a pessoa está ansiosa. Não, nós não estamos preocupados aqui com isso, nós estamos levando a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Ouve em quem quer. Outra coisa, se você quiser viver a sua vida inteira dentro desse sistema religioso e morrer aí dentro servindo ao Macedo, a esses líderes religiosos, você pode também. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus está sendo levada. E os filhos de Deus ouvirão a voz de Deus. Aqueles que são de Deus ouvirão a voz de Deus. Não pense que nós estamos preocupados. Se você já ouviu a palavra da graça de Deus, você está vendo a verdade, está vendo as denúncias, você sabe que esses homens estão lhe roubando, estão lhe explorando, estão mentindo para você, mas você está aí defendendo eles com unhas e dentes e vai ficar aí, não se preocupe, nós não temos preocupação com isso. Isso aí é com você e com Deus. A nossa obrigação como cristão é levar o evangelho de Deus para quem quer. Para quem é humilde para receber a palavra de Deus. Não, eu não quero a graça de Deus, eu quero viver debaixo de escravidão, de correntes, de campanhas, eu quero viver debaixo de mentiras, de falsidade, de heresias. Não tem problema, é um direito seu, Deus lhe dá liberdade para isso também. Mas saiba de uma coisa, você vai viver na mentira, no erro, no engano, até o dia que você sair dessa terra, até o dia que Deus lhe chamar. Você não vai crescer, você vai viver uma vida de medo, de angústia, você vai viver uma vida de depressão, de síndrome do pânico, de medo da morte, do diabo, do inferno, de tudo isso, até o fim da sua vida. Mas você que recebe a palavra da graça de Deus, vai crescer, vai ter alegria, paz, prosperidade, mansidão, domínio próprio, conhecimento, entendimento, crescimento no amor e na graça de Deus. E aqui vem o João psicopata, João capítulo 1, versículo 4. Olha como ele vai dizer aqui agora. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Quem foi que Deus mandou pregar na Ásia? O apóstolo Paulo, aos gentios. Mas esse João estava mandando carta para lá, para destruir a graça de Deus. E para disfarçar, ele diz aqui, graça e paz a vós outros, tá vendo? Usando a mesma saudação do apóstolo Paulo. É assim que o falso profeta faz, ele usa a Bíblia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele dizendo que é da parte de Jesus, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do trono. Pronto, ele já se perdeu todo, tá vendo? 7 espíritos? Que 7 espíritos? O Espírito de Deus é uma unidade, é um. Deus é um, há um só Deus, uma só fé e um só batismo. O Espírito Santo é um, não existe 7 espíritos. Ele já se queimou aqui, dos 7 espíritos que se acha diante do trono de Deus, imagina. É concorrente de Deus os outros 6, porque Deus é um. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Quer dizer, da parte de Deus, da parte de 7 espíritos e de Jesus Cristo. Mal ele sabe que Jesus é o próprio Deus. Tá vendo? Aí ele fala como se existisse 2 pessoas.
da parte dos 7 espíritos, que ninguém sabe que 7 espírito é esse, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. Como se existissem vários deuses no reino de Deus. Um cristão que não sabe que o Senhor Jesus é Deus, ele está totalmente cego. Porque não existe 3 deuses, só existe um Deus. E o nome dele é Jesus. Apocalipse 4:5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja o que ele está falando. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bom, se ele nos libertou dos nossos pecados, ele nos salvou. Aí depois você vai ver que quando ele começa a falar das tragédias dele, ele está esquecendo que esse mesmo que ele disse que é aquele que nos libertou dos pecados, é quem vai fazer tudo isso com a gente, vai jogar a gente em lago de fogo, vai fazer... Está vendo que esse homem é um mentiroso, é um falso profeta? Nem ele crê nessa saudação que ele está dando aqui. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou. Se foi ele que nos libertou, como ele vai nos matar? Vai nos lançar no lago de fogo? Vai nos julgar pelos nossos próprios pecados? Porque depois você vai ver o Apocalipse todo, você vai ver ele falando de pecados, né? De um monte de coisa. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino... Olha, além de nos libertar dos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e certamente amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:6, veja, ele diz que Deus nos constituiu reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. E depois você vai ver que quando ele começar a falar das visões dele, ele vai falar que esse mesmo Deus que nos perdoou dos pecados, que nos fez sacerdote, que nos salvou, que nos fez tudo isso, vai fazer todas essas desgraças aqui que ele vai começar a falar depois. Você não está vendo? Não é para uma pessoa ficar louca mesmo nesse sistema religioso, cheia de dúvidas? Mas aqui você não fica não, irmão, porque aqui nós temos a mente de Cristo para detectar, temos o detector de falsos profetas. Tanto os que estão vivos, quanto os que já morreram e enfurnaram essas mentiras aqui. Por isso a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo dizia, cuidado, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Você pode ler a Bíblia toda, mas você tem que reter o que é bom. O que não presta, deixa para lá. Vamos aí, investigando esse João. Vamos investigando ele. Investigação, né? Polícia Federal. Polícia Federal do céu. Engraçado, né, que no sistema religioso tem juízes, advogados, tem tudo, pessoas acostumadas a ler, a investigar as coisas, né, psicólogo, tudo, e não presta atenção nisso aqui. Não vê que isso aqui não tem coerência, tá vendo? Aí ele diz que teve a visão de Jesus glorificado, a visão de Jesus glorificado, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não sei que Jesus é esse que ele está falando. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Acho que ele tinha tomado alguma coisa nessa ilha, viu? Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Escreve em livros e manda para quê? Para as 7 igrejas. Mas quem mandou o apóstolo Paulo pregar na Ásia? O próprio Jesus, pregar para os gentios. E que os judeus pregassem, né, para os judeus. E esse homem está mandando agora cartas para as 7 igrejas da Ásia. Deveria ter mandado para as 7 igrejas de Jerusalém, né? Lá para o meio dos judeus, né? E quais são essas 7 igrejas? A primeira,
Éfeso, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tá vendo? Esse aí tava com sede mesmo para destruir tudo mesmo. Destruir ou tentar destruir o evangelho, né? A pregação do evangelho, né? E tudo isso ele diz que está em espírito, né? Voltei-me para ver quem é que estava falando comigo. Apocalipse 1:12. E olhando, vi 7 candeeiros. Candeeiros? No céu? Viu 7 candeeiros. Misticismo, tá vendo? Ó, o número 7, tá vendo? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de couro, ou seja, ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como numa fornalha, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Olha, Jesus andando no céu com 7 estrelinhas na mão. E da boca lhe saía uma espada aguda. Ou seja, da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso ele dizendo. Apocalipse 1:17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. É por isso que esses aí que ficam caindo no poder de Deus se jogam no chão, né? Cai, se estremece todo, né? É daí que eles tiram essas coisas, né? Que dizem que está caindo pelo poder de Deus, né? Como se Deus derrubasse alguém, né? A Bíblia diz que Deus levanta o caído, o abatido, e não derruba. Caí como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vai começar o pavor, né? Tem a chave de quê? Da morte e do quê? E do inferno. Ele dizendo, que Jesus estava dizendo isso. Agora veja o que é que diz o verdadeiro evangelho, o apóstolo Paulo, que diz o seguinte, que Jesus não somente destruiu a morte, como trouxe para nós a vida e a imortalidade. Agora, se Jesus destruiu a morte, para que Jesus tem chave da morte? Se a morte foi destruída por ele, a morte eterna. Em quem você acredita? No apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho de Jesus ressuscitado, ou nesse falso profeta que está aqui, confundindo a cabeça dos cristãos? As pessoas só poderiam ir para o inferno, se esse inferno existisse, se existisse morte, pecado e diabo. Como Jesus destruiu todos os 3 na cruz, para que inferno? Para que inferno sem morte, sem pecado e sem diabo? Uma mentira. Já está eliminada essa aqui, tá vendo? É só você pensar. Por isso que a Bíblia diz, pensando em todo o tempo, discernimento de espírito, tá vendo? Não é Jesus que está falando nada com esse homem aqui. Embora ele esteja usando a Bíblia, esteja usando as palavras que ele ouvia no meio dos apóstolos. Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as quais, aliás, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele vai começar a enviar as cartas para a igreja, segundo o mandamento desse falso Jesus, desse falso anjo, que ele diz que veio até ele e estava comunicando tudo isso a ele. Isso aí nós vamos falar em outro vídeo.
Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, se inscreva também no canal, né? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, Instagram, Facebook, com a sua família e com seus amigos, para que a verdade do verdadeiro evangelho possa alcançar os filhos de Deus que estão escravizados na mão desses falsos líderes religiosos, nesse sistema religioso podre e hipócrita. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, falando do Apocalipse.